Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui mais uma vez o intercessor Wellington Lucena vem falar com vocês sobre o mundo espiritual, sobre como servir a Deus no ministério da intercessão. É um ministério que eu tenho experiência com Deus. Então, hoje, meus queridos, eu vou falar sobre a ajuda dos anjos, a missão dos anjos na vida dos servos de Deus, na vida dos intercessores. Nós sabemos, meus amados, que os intercessores, eles enfrentam as batalhas espirituais em favor daquelas pessoas que Deus nos toca o coração para que venhamos comprar briga no mundo espiritual. Vou encostar mais aqui um pouco o vídeo para ficar mais próximo de vocês. Então, como eu estava dizendo, nós que somos intercessores, nós somos os mediadores aqui na terra, né? Entre aquelas pessoas que não conseguem orar ou que estão sobre uma vida de opressão maligna para se achegar junto de Deus. Claro que o mediador maior entre o homem e Deus é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Altíssimo, né? Porque ele não morreu naquela cruz em vão. Já foi predito pelos profetas todo o sofrimento. Então, através de Cristo, nos achegamos a Deus. Mas os intercessores são a ponte entre aquelas pessoas que não têm comunhão com Deus e o próprio Criador e o próprio Jesus Cristo. Então, a função do intercessor é mediar, é comprar uma briga, é se achegar junto a Deus para orar, para pedir proteção, para pedir algum auxílio em favor daquela alma que está sofrendo, que está oprimida, que não consegue orar, que está sobre o jugo de Satanás, está passando por algum tormento, alguma aflição, alguma tribulação. Hoje eu vou falar sobre o ministério dos anjos, baseado na palavra, viu? Meus amados, hoje eu vou utilizar a Bíblia porque Deus me tocou para utilizar a Bíblia, para eu não vir falar coisas, ou até os irmãos acharem que eu estou falando coisa de minha cabeça, mas tudo tem que ter um respaldo bíblico, para ter uma credibilidade maior. A primeira coisa que eu venho dizer a vocês é que os anjos não aceitam adoração. As pessoas que têm conhecimento bíblico, as pessoas que seguem a Bíblia, que leem a Bíblia, sabem que os anjos não aceitam adoração. Então essa coisa do crente ou a própria pessoa que não seja cristão vier fazer oração para anjos, isso é antibíblico, isso não existe. Né? Ficar fazendo oração para anjos, eles não aceitam adoração. Primeira coisa que a gente tem que saber. Vamos então em outra função. Lá no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento no finalzinho, no capítulo 1, no versículo 14, a palavra nos diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? E o título do capítulo é: Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Então toda honra, toda glória é oferecida e ofertada ao Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, pelo sacrifício perfeito efetuado na cruz. Naquele momento que o Senhor Jesus morreu na cruz, não é que ele morreu de forma covarde, que ele morreu de forma que não teve nenhum propósito. Ele já veio na terra sabendo que ia passar por todo aquele padecimento. Ele veio na terra por isso. A missão de Jesus foi essa. Então nós sabemos que toda oração ela tem que ser direcionada em um nome de Jesus. Tudo que formos pedir a Deus, Pai, tem que ser em um nome de Jesus. A própria Bíblia fala que não tem outro nome que não seja em um nome de Jesus que você não se achegue a Deus. Se você pedir em outro nome, não adianta. Você pode pedir em nome de Moisés, em nome de Maria, em nome de Pedro, qualquer nome, não adianta. Tudo tem que ser em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque a própria Bíblia fala, e eu mostro aqui na Bíblia. Se vocês olharem o Novo Testamento, lá em Atos dos Apóstolos, né? O apóstolo Pedro junto com o apóstolo Paulo, quando eles faziam as missões, eles curavam os cegos, os enfermos, utilizando o nome de Jesus. Mas o nosso tema aqui hoje, nesse estudo, nessa palavra que Deus me tocou, é sobre os anjos. Vamos ver também lá no Velho Testamento o que aconteceu com Daniel.
No livro de Daniel, no capítulo 10, fala assim, o título do capítulo fala: um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Então, Daniel tem a visão do anjo, né? Daniel tem a visão do anjo. Aqui não fala como foi, vou ler aqui no versículo 4. E no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Hiddekel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos couro fino e ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz de suas palavras como a voz de multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão, e os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Então, Daniel teve a visão de um anjo, né? Vocês verem que visão gloriosa, um ser, que os seres que estão lá no céu, no terceiro céu ao lado de Deus, como são lindos, né? Como a própria palavra fala, que tudo que há no céu é perfeito. Eu e outras pessoas que eu acompanho, né? Já tive conversa com outros irmãos, pessoas que buscam a Deus em oração, que buscam a revelação, já teve visões de anjos. Eu posso dizer que é formidável. É como diz a palavra, você não consegue, pelo menos quando eu tive a visão, eu não consegui ver o rosto, porque a glória, a luz é tremenda, mas você vê o corpo, você vê o formato, né? Os anjos, eles vestem túnicas que você não consegue ver nem o braço do anjo. São túnicas que eles vestem que você só vê as mãos, o rosto todo iluminado, as asas, né? Aquela glória tremenda. E olha o que acontece aqui. Só comprova aquilo que foi lido lá, né? Na carta aos Hebreus. Versículo 11 fala assim, o anjo falando com Daniel, no versículo 11 no capítulo 10. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. A palavra nos diz aqui no livro de Daniel que Daniel orou por 21 dias. 21 dias Daniel orou, e desde o primeiro dia Deus já enviou o anjo para que fosse socorrer Daniel. E ele teve essa visão e o anjo conversou com ele. Então nós hoje, como a igreja, nós que somos intercessores cristãos, que temos o hábito de orar, o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer como Daniel, né? Nós devemos orar, confiar em Deus, pedir para que Deus venha enviar os anjos, né? Porque é bíblico. Você ora e você fala, Senhor, em o nome de Jesus eu te peço, envia teus anjos para me auxiliar na batalha. Pelo menos eu faço assim. Quando eu oro, eu já falo com Deus, né? Em nome de Jesus, Pai Todo-Poderoso, envia teus anjos, arcanjos, querubins e serafins para me ajudar nesta batalha em prol dessas vidas pela qual eu oro. Meu Deus, eu creio no exército celestial, na mais alta hierarquia celeste, ó Pai. Vai enviando os anjos mais poderosos para batalhar contra os demônios em favor das vidas que irei interceder. Aí eu apresento as vidas, apresento o nome e sobrenome. E vou ali guerreando. Aí eu pego e falo, meu Deus, em nome de Jesus, envia teus anjos para batalhar contra todo demônio que atormenta essas almas, que oprime a mente, que oprime a vida e o coração. Vai agora enviando os teus anjos com espada flamejante, para que venha estraçalhar no mundo espiritual, para que venha despedaçar todo demônio com espada flamejante que venha atingir. Meus irmãos, por que eu estou ensinando a vocês como batalhar no mundo espiritual? Porque o mundo espiritual ele é movido pelas palavras. Então a palavra, o segredo do mundo espiritual na oração é quando você solta as palavras. Então você tem que saber soltar as palavras certas, principalmente a pessoa que vive com a vida santificada, que tem compromisso com Deus. A palavra ela tem um poder tremendo. Por isso que Deus nos pede para termos muito cuidado com aquilo que nós vamos dizer,
seja para abençoar ou seja para maldizer sobre a vida de uma pessoa, porque a palavra ela tem um poder enorme. Então nós temos que ser muito vigilantes com aquilo que a gente fala, porque a língua ela tem um poder de destruição ou de bênção, né? Então, mais uma vez eu repito, nós temos que ter cuidado com a palavra, porque dependendo do que você fala, e principalmente se você tiver autoridade no mundo espiritual, você pode abençoar ou maldizer a vida de uma pessoa. Pegando aqui mais um trecho bíblico para confirmar essa questão dos anjos que eles estão para nos servir, um salmo poderoso e conhecido é o Salmo 91. No Salmo 91, no versículo 11 e 12, nos diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Então, mais uma vez, nós vemos pela palavra de Deus, assim como tem outros versículos, que o Senhor envia os anjos em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E nós sabemos que para herdar a salvação, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo, crer de todo o coração e começar a seguir os mandamentos dele. Aí a pessoa fala: mas eu creio em Jesus. Tá, você crê, mas você segue a palavra? Será que simplesmente para você caminhar, para obter a salvação, é só simplesmente falar: não, eu creio em Jesus, eu tenho fé nele, mas você está evitando o pecado, você está renunciando, né, o pecado, os prazeres do mundo, você está renunciando os prazeres da carne? Aí a pessoa fala assim: que eu já vi muita gente falando, mas isso aí primeiro eu vou esperar Deus me preparar. Não é assim, meus amados. O certo é o quê? É você crer, você confiar no Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, e você crer e colocar nas mãos de Deus e pedir para que o Espírito Santo venha te ajudar, porque você por si só não consegue. A própria palavra fala que nós não conseguimos, mas é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda. Então hoje eu deixo esse ensinamento falando sobre os anjos. Quando vocês forem orar, peçam em nome de Jesus que o Senhor Deus Todo-Poderoso Jeová venha enviar o exército de anjos, que os anjos são maiores que os demônios, vocês podem ter certeza. Quando Lúcifer corrompeu os anjos para que hoje eles se tornassem os demônios, foram somente a terça parte dos anjos. É como se em 100 milhões, um exemplo aqui, não estou falando que é um número correto, em 100 milhões de anjos, 33% foram corrompidos, 30%, 30 milhões de anjos foram corrompidos, ou seja, sobrou ainda 60 milhões, né? Então nós sabemos, isso é um exemplo, viu, gente? Não estou dizendo que é um número perfeito, não. Nós não sabemos quais são os números, porque a palavra mesmo fala lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse, que são miríades e miríades e miríades de anjos. E miríades são um número incontáveis de anjos. Então, a maioria dos anjos estão ao nosso favor, né, do que os demônios. Então, há mais anjos no mundo espiritual que demônios. Só que você tem que saber se achegar da maneira correta para que os anjos venham te ajudar. Então, o ensinamento de hoje foi esse, mas futuramente estarei falando sobre táticas da batalha no mundo espiritual, né, principalmente para os intercessores. E eu vou gravar, eu estou escrevendo também um texto que eu vou enviar no canal Evangelismo Online. Depois eu vou disponibilizar aqui no meu canal, na plataforma. E Deus tem me tocado já para falar sobre isso, sobre a importância do ministério da intercessão. Eu vou deixar o link depois. Então é um processo que eu estou escrevendo esse texto. Se eu sumir por alguns dias é porque eu estou me dedicando a esta outra obra. Então tem um certo número de páginas que você tem que escrever. Eu estou fazendo meus estudos a respeito daquilo que Deus tem me tocado, né? E igual eu estou falando com os irmãos, pode ser que eu suma por alguns dias porque eu estou fazendo esse texto para enviar para o irmão do canal Evangelismo Online para que ele venha publicar. Depois estarei aqui divulgando na plataforma no meu canal do YouTube. Então, meus irmãos, eu deixo um abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Graça e paz e que todos tenham um bom dia.